Olá! Hoje a gente vai mergulhar direto no comecinho de uma obra que, sem dúvida, mudou muita coisa. O Livro dos Espíritos, lá de 1857. A gente vai focar na introdução, que tem um nome bem específico, Prolegômenos. E olha, isso funciona quase como uma declaração de missão. Bem ousada, por sinal. Vamos tentar entender que missão é essa. Para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui do slide. Imagina só, você pega um livro e logo de cara ele te diz algo tão extraordinário assim. Pois é, essa é exatamente a premissa de O Livro dos Espíritos. E essa afirmação logo na largada já dá o tom para tudo que vem depois. E isso nos joga direto na primeira parte dessa declaração de missão. Afinal, quem são os autores dessa obra? A resposta que o livro dá, bom, não é nada convencional, viu? Tá aí a afirmação central, sem rodeios. O texto diz com todas as letras que a autoria não é humana, é espiritual. A obra se apresenta como um compilado de ensinamentos ditados por espíritos superiores. E não é à toa, eles tinham um propósito bem claro com isso. E quem seriam esses espíritos? A lista de nomes é impressionante. Atravessa séculos de história e de pensamento. Pensa só, filósofos como Sócrates e Platão, figuras religiosas do peso de Santo Agostinho e São Vicente de Paulo. E não para por aí. Tem cientistas e pensadores como Franklin, Swedenborg, outros como Fenelon e até uma entidade que se apresenta como o Espírito de Verdade. É um verdadeiro time de peso, um encontro de gigantes do pensamento. Ok, então se a origem é espiritual, qual é a natureza do que está sendo apresentado? A própria obra faz questão de se definir de um jeito bem particular. Vamos ver como isso se desenrola? A palavra-chave aqui é filosofia racional. O texto não se coloca como um dogma, algo para se acreditar de olhos fechados. Pelo contrário, se apresenta como um sistema de pensamento para ser examinado. E essa parte de ser livre dos preconceitos do espírito de sistema é um convite claro para uma análise mais aberta, sem ideias já formadas, sabe? E o livro vai além. Ele mesmo estabelece como deve ser estudado. Ele desaconselha totalmente um julgamento apressado, a priori, feito de qualquer jeito, sem conhecer o todo. Em vez disso, o que ele incentiva? Um estudo sério, com perseverança, livre de preconceitos. É um convite para um estudo aprofundado, com a mente aberta. Certo, já vimos a origem e a natureza. Mas para que tudo isso? Qual seria o objetivo final dessa comunicação toda? E aqui está a essência da missão. O livro não se vende como um manual para ganhos pessoais ou só para matar curiosidades sobre o além. Não. Ele se apresenta como uma ferramenta para um objetivo que os próprios autores chamam de grande e sublime, o avanço da humanidade. Isso tanto no nível de cada um, individualmente, quanto da sociedade como um todo. Mas para ter acesso a esse conhecimento, os espíritos colocam algumas condições. Não é uma busca só intelectual. O primeiro passo seria abordar tudo com humildade e desinteresse. O segundo, se afastar da ideia de usar esse conhecimento para ter vantagens aqui na Terra. E, por fim, rejeitar o orgulho e a ambição. Essa citação reforça essa ideia com uma força poética, né? O orgulho e a ambição são descritos como um véu que impede a gente de ver as claridades celestes. Ou seja, a clareza para entender as coisas estaria diretamente ligada à pureza da intenção de quem busca. Depois de estabelecer a origem, a natureza e o objetivo, a doutrina apresenta seu pilar filosófico, a base de tudo. Vamos entender como isso se constrói? E aqui está o conceito central da filosofia. A obra propõe que tudo que existe se baseia em 3 princípios fundamentais, e juntos eles formam o que é chamado de Trindade Universal. E que princípios são esses? Primeiro, Deus, que é definido como o Criador, o Pai de todas as coisas. Segundo, o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. E terceiro, a matéria, o elemento físico. E tem um detalhe bem interessante, a menção a um fluido universal, que seria tipo um intermediário, sabe? O que liga o espírito à matéria. Então, juntando todas essas peças, fica bem claro que os prolegômenos são muito mais que uma simples introdução. Eles funcionam, de fato, como um manifesto. Um manifesto que estabelece as credenciais, a metodologia e a grande ambição dessa filosofia, oferecer um caminho que se diz racional para o progresso da humanidade. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente da crença na origem de tudo isso, a questão que fica é como um sistema de pensamento que se baseia numa autoria espiritual, num método que se diz racional e com o objetivo do progresso, tentaria decifrar os grandes enigmas da nossa existência. É essa jornada que o resto do livro se propõe a fazer.